Por favor, abram a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3. Rapidamente, abra aí a sua Bíblia. São aqueles livros curtinhos, né? Nós vamos falar hoje sobre, vamos ver, né, aqui, a preocupação do servo de Deus, o apóstolo Paulo, justamente com o seu discípulo Timóteo. Eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia. Muito bem, já compartilharam, correto? Então vamos lá. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. O título diz assim: exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Se você analisar esse título, que já fala muito, né? Então você vê o Espírito Santo, ele chamando a nossa atenção, chamando a sua atenção a perseverar. Se ele está preocupado em que nós perseveremos na sã doutrina. O que é sã? Saudável, é algo puro, é algo original, é algo genuíno. A sã doutrina. Por que a sã doutrina? Porque hoje em dia tem muitas doutrinas enfermas. E se a doutrina que você segue for enferma, a sua vida espiritual será enferma, não será saudável. E ele fala sobre o perseverar. Por quê? Porque muitos, com os problemas que vão surgindo no nosso dia a dia, vão desanimando. Então você que me escuta neste momento, não desanime. Pelo contrário, quanto maior for ou estiver sendo as suas dificuldades, mais então próximo de Deus você precisa estar. Eu me lembro daquela tempestade, aquela tormenta que houve em alto mar, onde todos os discípulos se desesperaram, começaram a gritar: Jesus, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer, estamos morrendo. Poxa, Jesus estava ali descansando. Você veja que não é suficiente o tempo de igreja, o seu conhecer da Bíblia. Não adianta ter conhecimento. Você precisa ser forte. Essa mensagem de hoje é para você que é um servo de Deus, é para você que é um membro, você que precisa ouvir a Deus, você que precisa ser forte. E eu vou dizer para você, se você não for forte aqui, você não vai aguentar a pressão. Esta foi a preocupação do apóstolo Paulo com o seu filho na fé, chamado Timóteo, que Paulo sempre estava ali ensinando, orientando, explicando para Timóteo como proceder. E é como a gente aqui, olha. Você veja que nós, a cada reunião que nós temos aqui, nós estamos buscando ensiná-los, orientá-los. Para quê? Para que a sua procedência seja correta, seja eficaz, para que você esteja preparado, capacitado, bem treinado para suportar as lutas. Ele disse isso. Vocês precisam ter ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele disse: assim como eu fui perseguido, vocês também serão perseguidos. Mas ele também disse: mas assim como eu ressuscitei, vocês também ressuscitarão. Então existem promessas para você. É por isso que a sua mente é muito provável, porque isso acontece com todos nós, a nossa mente constantemente ela entra em conflitos. Você já percebeu isso?
há um conflito mental que parece que você está ficando louco. E não, você não está ficando louco. Você simplesmente precisa estar bem fundamentado nisso aqui, olha, na palavra de Deus. Porque, eu vou ler aqui para você, é a palavra de Deus que vai dirigir a sua vida com êxito e com eficácia. Então a minha dificuldade aqui é fazer você a andar em sintonia com Deus. Essa que é a minha dificuldade. Então, aqui no versículo, ainda no título, né, perseverar na sã doutrina, e ele diz, ó, e a pregar em todas as ocasiões. Por que Paulo disse para Timóteo de pregar em todas as ocasiões? Porque você há de convir comigo que quando você está em um ambiente cristão, de irmãos, é fácil você falar de Deus. E quando você está em um ambiente, talvez de trabalho, na escola, numa fila, em um comércio, ou você está de repente com determinadas pessoas, até mesmo familiares seus, que você vê que eles não compartilham a mesma fé. Talvez eles sejam escépticos, ou eles não acreditam, ou talvez eles debocham de você. Então, essa mensagem é para fortalecimento e avivamento espiritual. Por isso eu dizia na oração, o avivamento espiritual não é chorar, cantar, falar em línguas, isso não é avivamento. Cantar qualquer um canta, chorar qualquer um chora, falar em línguas qualquer um fala. Agora, você estar forte e suportar a pressão que vier contra a sua pessoa, isso sim é um avivamento. E esse é o meu desafio nesta noite com você. Amém? Então vamos lá, verso 10, capítulo 3, verso 10 de 2 Timóteo. Então ele diz assim, mas você, falando para Timóteo, você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Veja o lembrete que Paulo faz para Timóteo. E esse é o lembrete que eu faço neste momento aqui com você que é católico, você que é espiritualista, você que é evangélico, você que é pastor, bispo, apóstolo, levita, diácono, obreiro, não importa, você que é um membro, simpatizante. Nós vamos meditar nisso aqui. Você veja que o apóstolo Paulo, ele traz à memória de Timóteo todas as dificuldades que Timóteo viu, o que Paulo viveu e sofreu. Mas ele faz Timóteo lembrar também como Paulo ele foi paciente, como ele teve amor, como era a fé de Paulo. A perseverança, ele fala, como foram as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Aí ele diz, poxa, você sabe tudo o que me aconteceu naquelas 3 cidades, que terríveis perseguições eu sofri. Aí logo ele diz, porém o Senhor me livrou de todas elas. Então, senhores, isso é fé. Fé é você ter consciência de que você está com Deus, mas ainda estando com Deus, você passará por diversas
dificuldades, perseguições, desafios, sejam eles pandemias, sejam eles crise financeira, seja ele uma doença, uma notícia ruim que você recebe, seja ele uma perda familiar, não importa quais sejam os desafios. O que importa é que ele finaliza dizendo para Timóteo: o Senhor me livrou de todas elas. Eu não sei se você consegue acreditar nisso aqui. Espero que sim. Aí no versículo, ainda no versículo 12, ele diz assim: todos os que querem viver, atenção, a vida cristã, unidos com Cristo, serão perseguidos. Olha só o que é uma mensagem. Isso é uma mensagem verdadeira. Isso é o Evangelho de Cristo. Isso é ser cristão. Isso é ser um homem de Deus. Isso é ser uma mulher de Deus. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é composta desses membros aqui. Quando ele diz todos, ou seja, você, eu, todos os que querem de fato e de verdade viver uma vida cristã, unidos com Cristo, serão perseguidos. E agora? Será que você não entende ainda que é por este motivo que você passa pelas grandes tormentas, tribulações e lutas, apedrejam você, criticam você, difamam você, debocham de você, zombam de você, querem prejudicar você? Então essa mensagem é para você agora fazer assim, ó. Graças a Deus. Sim, graças a Deus que você está passando por essa turbulência toda, porque isso prova que você não está apenas falando de um Deus. Não, você está, como diz o texto, unido, de mãos dadas com Jesus. Então é natural que você vai passar por essas dificuldades. Então o apóstolo Paulo, repito, ele estava trazendo a memória de Timóteo. Porque de repente Timóteo, ele já estava se desviando da fé. Timóteo, ele já não estava querendo perseverar, ele já estava pensando em abandonar a igreja. Ele já estava pensando que Deus não o escutava, que Deus não o atendia mais. E talvez você tenha esse sentimento errôneo. Talvez você já não tenha mais aquela paciência, aquele amor por Deus, você já não tem mais. Hoje eu atendi aqui na rede social pessoas falando: olha, eu estou afastado de Deus, eu não tenho mais vontade de buscar a Deus. Pelo amor de Deus, lembre-se de Jó. Lembre-se de Jó. Ele perdeu os seus filhos, ele perdeu toda a sua riqueza e ele perdeu a sua saúde. E para piorar, a sua esposa disse para ele: cadê sua fé? Cadê o teu Deus? Que fé é essa sua que não funciona, que não te cura? Amaldiçoa esse teu Deus aí, é o que você disse que serve, e morre de uma vez. Mas Jó, aqui ele demonstrou que ele tinha uma base espiritual. E é isso que eu preciso fazer com que isso aconteça com você. Porque o dia mau vai chegar para todos nós. Não tem como fugir, não tem como evadir esse dia. A grande diferença é que você que está firme, você vai prevalecer. Você vai atravessar esse deserto. A ponto de Jó, ele responder para sua mulher: olha, eu nasci nu, então eu volto nu, não tem problema. A ponto dele dizer: eu vim do pó, eu vou voltar para o pó. Quer dizer, a nossa carne, a nossa matéria,
vai ser enterrada, ou talvez cremada. Tudo deteriora, tudo acaba. Mas você tem um espírito, senhores, você tem uma alma também. Essa alma, ela é que precisa de um avivamento. Você sabia que o seu emocional, ele depende do seu espiritual? A sua alma, ela que é o termômetro do seu emocional. Se você está desanimado, triste, ansioso, preocupado, desacreditado, é porque a sua alma, ela está, tadinha dela, está muito fraca, ela está muito debilitada. Isso reflete no seu espírito emocional, no seu estado emocional, no seu estilo de vida, no seu semblante. Então desperta a sua fé. Continuando o texto, no versículo 13, verso 13 diz: porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Olha que interessante. Veja aí o porquê você não deve cobiçar o que o próximo tem. Veja aí o porquê você não deve e não precisa invejar as conquistas ou os êxitos do seu próximo. Você não deve invejar ninguém. Porque talvez essas pessoas que você inveja, que você fica olhando, mas fulano está bem, mas fulano conquista, fulana fez isso, olha como está o casamento, olha a financeiro, olha a saúde, olha a família. Mas você não sabe o que essa pessoa fez para que ela esteja dessa maneira. Se ela fez coisas erradas, aqui está escrito, no verso 13, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Então, eu posso dizer isso para você porque eu vejo isso corriqueiramente. No meu dia a dia eu vejo situações assim, eu vejo pessoas assim, que chegam até nós, pessoas que são fingidas, pessoas que são más, pessoas que vivem enganando os outros, que querem tirar proveito, oportunistas. Mas a gente vê também como essas pessoas, elas vão sendo enganadas, elas vão perdendo, elas vão de mal a pior. Então o conselho que eu dou a elas, eu estou dando a você neste momento. Persevere com Deus, avive a sua fé, ore, jejue. Você veja que com Deus não tem mistério, não tem segredo com Deus, não. Deus, ele é simples, ele é simples. Você veja que as nossas pregações, se você é uma pessoa inteligente, você vai observar que por mais que nós pregamos inúmeros versículos e livros da Bíblia, de início ao fim, a Bíblia fala a mesma coisa. Você não percebeu isso ainda? Que Deus manda você perseverar, Deus manda você ser fiel a Ele. Você vê que lá em Gênesis, a Bíblia fala que o povo deixou de ser fiel a Deus, o povo se corrompeu. Por isso que Deus enviou o dilúvio, lembra? E lá em Apocalipse, o que diz em Apocalipse? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo, esse vai receber a coroa da vida. Então a Bíblia não é um livro difícil de entender. Difícil é que você se esvazie do seu ego, do seu orgulho, da sua petulância, da sua soberba, do seu achismo, da sua religiosidade, que isso sim é uma lavagem cerebral. É quando a pessoa ela é religiosa, ela é tão religiosa que ela fica cega. Ela não consegue ver que aquilo que ela aprendeu está errado. Você tem que ser honesto e humilde. Porque de repente você está com a vida mal, porque você aprendeu uma religião, mas você não conhece a Deus. O próprio Jó fala isso. Jó diz: eu pensei que eu te conhecia, ouvia falar do teu nome, agora eu te conheço. Por que será que Jó falou isso? Por que será que você diz
que está com Deus, que nasceu de Deus, que é de Deus, mas poxa, você caminha para trás, você anda para trás, você dá 2 passos para frente e 5 para trás. Isso não é Deus. Você pode ter lutas, você pode ter obstáculos, você pode ter desafios, mas Jesus disse, vai crescer 100, 60 ou pelo menos 30 por 1. O natural de Deus é que você cresça emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Você tem que crescer. Quanto tempo já você está em uma igreja? Já faz um tempo, né? E como está você agora? Bem, firme, preparado? Um bom soldado? É você um bom soldado? Você está pronto para o combate? Porque o combate já está aí. Ou você é aquele soldado que não se prepara porque não obedece, porque não escuta quando Deus fala? Então você está num combate, porque todos estamos em um campo de batalha, só que você vai ser atingido. A Bíblia diz que o seu adversário, ele lança flechas, dardos inflamáveis. É por isso que ora é um problema com a família, ora é um problema com os filhos, ora é financeiro, ora é espiritual, ora é uma pandemia, ora é a dengue, é a gripe porcina, a gripe viária, agora é o morcego, e amanhã vai ser outro, e outro, e outro. Por isso Jesus fala, você tem que perseverar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, voltando lá no verso 12, ele diz, porém o Senhor me livrou de todas elas. Então repita isso, pensa agora aí no seu problema, um problema muito grande que você tem, pensa, em nome de Jesus, o Senhor te livrará desta luta, deste problema que você está vivendo, em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, dessas lutas, livra-nos, meu Pai, desses problemas. Fecha a boca dos leões, destrua os nossos inimigos, meu Pai, e honra os que te honram. Você que crê, diga que assim seja. Amém. Meu amigo, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Ele foi preso, ele foi açoitado, deram socos nele, acorrentaram ele, acorrentaram os pés dele, só porque ele estava fazendo isso aqui, falando de Deus. Ele não estava roubando imposto, não, nem com politicagem, não. Ele estava curando as pessoas. A Bíblia diz que a santidade dele, a comunhão dele com Deus, de Paulo, era tão grande, que quando as pessoas tocavam na roupa dele, as pessoas eram curadas. Está escrito, Deus fazia milagres extraordinários através das mãos de Paulo. Mas nem por isso ele não passou por lutas. Então, queridos, no verso 14, diz assim, quanto a você, ele fala para Timóteo, quanto a você, continue firme, veja bem o que ele diz, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E esse mestre de Timóteo, quem foi? Paulo, o apóstolo Paulo. Timóteo era filho na fé de Paulo. Então ele diz, continua firme nas verdades que você aprendeu. Eu posso olhar para você aqui agora e falar a mesma coisa. Você tem que continuar firme nas verdades que você já aprendeu, porque nós aqui já te ensinamos. A não ser que você ainda nunca veio aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim, mas você que já nos conhece, você sabe das verdades que nós estamos ensinando você já há um tempo.
Então continue firme. Não escute pessoas caídas. Não escute, não absorva palavras que vêm de gente derrotada. Quem é o derrotado, pastor Luiz? Derrotado é aquele que deixou a fé. Esse é um derrotado. Não aquele que está... Você pode até estar machucado. Você pode estar passando, pastor, eu estou doente. Você pode estar doente, mas isso não significa que você está derrotado na fé. Repito, Jó, ele esteve doente. Repito, Lázaro, ele morreu, mas ele foi salvo. Sabe por quê? Porque ele não estava derrotado na fé dele. Ah, pastor Luiz, o meu marido foi embora, a minha esposa foi embora. Isso não significa que você é um derrotado. Derrotado é aquele que não usa a fé sobrenatural. Derrotado é aquele que não olha para Cristo. É aquele que abandona a fé. É aquele que deixa de perseverar. É tão forte isso que eu estou falando para você, que está escrito na Bíblia, que se uma pessoa ela abandona a fé, o nome dessa pessoa será escrito, sabe aonde? No chão. Por que no chão? Onde todos pisam. O chão foi feito para quê? Para pisar. Já os que usam a fé, diz a Bíblia que o nome deles serão escritos no livro da vida. Amém? Então, meus queridos, eu estou tentando mostrar para você os dois lados da situação que nós vivemos. A nossa vida com Cristo e a vida com o mundo. Continuando o texto, ele diz, né? Então você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Então ainda aqui eu digo aqui para vocês, não se corrompa, não se corrompa. As más companhias corrompem os bons costumes. Uma laranja podre, ela vai conseguir apodrecer a caixa inteira. Diga-me com quem tu andas e direi se eu irei ou não com você. Então a preocupação de Paulo com Timóteo era que ele se mantivesse genuíno, puro. Como diz o título, são. São é saudável, sóbrio. Eu quero que você esteja sóbrio. Se você me escrever e falar, pastor Luiz, eu estou passando por um problema tão grande, ora por mim. É você que tem que executar este ensinamento aqui. Se você entender essa palavra, você não vai pedir oração para mim. Porque essa palavra ela vai te fortalecer. Você vai, poxa, é verdade, ele tem razão, ele quer o meu bem. Já tem pastor que não, eis que Deus está me revelando aqui, que aqui tem gente doente, que aqui tem gente endividado, que aqui tem gente que nasceu hoje, que nasceu ontem, que vai nascer amanhã, tem gente que está sendo vítima de macumba. Aí as pessoas gostam de idiotice. Idiotice. As pessoas gostam de serem enganadas. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Não gostam. Porque a verdade, ela te obriga a tomar uma atitude. A verdade te obriga a tomar uma decisão. Sabia disso? A verdade, ela te obriga a renunciar, a abandonar coisas erradas. Revelação não te obriga a nada. Te obriga sim a dar dinheiro a eles. Porque eles revelam, depois falam, se você fizer um depósito de R$91, o milagre vai acontecer. Mentira, mentira. Bobo é quem cai nisso. Como diz, é o conto do vigário. Agora, a palavra de Deus, isso aqui te liberta. E continuando, no verso 15, faltam apenas 3 versículos. No verso 15 diz assim, e desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, ele diz,
Desde criança você conhece isso aqui, ó. Você conhece a verdade desde criança. E isso aqui ele fala, as escrituras, as quais podem dar a você o que? Sabedoria que te leva à salvação. Então, se você quer ser salvo, se você quer salvar a sua casa, a sua família, primeiro você tem que ser salvo. E para você ser salvo, ele está dizendo aqui, ó, né? Você precisa estar por meio de Cristo Jesus. Não é por meio de religião, de placa de igreja, não é por meio de pastor. Não é pastor que vai salvar você, não é bispo que vai salvar você, não é igreja A, B ou C que vai salvar você. Tem até líderes de igrejas que estão indo para o inferno. Como que você espera que uma igreja salve você, se às vezes o próprio líder da igreja, se ele morrer, ele vai para o inferno? Então, seja você sóbrio a partir de agora. Seja uma pessoa que usa o raciocínio, leia a Bíblia, a verdade está aqui, ó. A verdade não está nem comigo nem com você, mas está com Deus. Ah, aqui está toda a verdade. Ah, aqui eu desafio qualquer um, qualquer um, qualquer um. Mas a verdade é algo que quem não está disposto ou quem não quer ser uma pessoa sóbria até se incomoda. Se incomoda. Então, meu querido, pare de escutar os caídos. Pare de escutar aqueles que não têm compromisso com Deus. Como pode? Eu estou aqui ensinando você, como Paulo estava ensinando a Timóteo, e devido às adversidades, aos problemas, às perseguições, às fofocas, às lutas, às calúnias, e etc, 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 Timóteo já estava meio cambaleando. É aí que você vê a fraqueza de um cristão. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Se Deus está falando isso, acate isso. Muito bem. No verso 16, olha que maravilha, diz aí: pois toda a escritura é inspirada por Deus e é útil, atenção, então a Bíblia, ela é inspirada por Deus, né? Quando alguém disser para você, mas quem escreveu a Bíblia? Mas quem foi que redatou a Bíblia? Mas já mudaram a Bíblia, mas quem escreveu a Bíblia? A Bíblia, obviamente, ela foi escrita por homens, homens cuja a vida deles era uma vida de santidade a Deus. Homens falhos como você, como eu, homens pecadores, mas foram homens que redataram os textos bíblicos do que Deus revelava a eles, do que Deus inspirava a eles, da experiência que eles tiveram com Deus, das profecias que Deus dava a eles. Então eles redataram os textos bíblicos, como no caso aqui de Paulo redatando esse livro de Timóteo, foi redatado por Paulo. Então diz, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Olha que interessante. E é útil. Então a Bíblia, ela é o quê? Útil. Para quê? Para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Diga graças a Deus. Amém? Então, meus queridos, se você não tem uma escritura sagrada, ou se você tem e ela está aí apenas aberta, empoeirada, você está deixando de aprender a verdade, você está deixando de sair do erro, você está deixando de corrigir as faltas e de saber a maneira certa de viver. Você está perdendo tempo.
Eu tenho 45 anos de idade. Enquanto eu não quis ler as Escrituras, enquanto eu não valorizava a Bíblia, enquanto eu desprezava a Bíblia, eu sempre tive Bíblia e sempre tive religião. Sempre me persinei, fazia isso. Eu nasci no catolicismo, fiz primeira comunhão, fiz catecismo, ia na missa. Eu era um religioso. Eu acendia velas, já tive o Buda também. Eu fazia carinho na barriga do Buda, eu dava cafezinho, eu tinha os meus santinhos também, eu tinha São Benedito, Santa Edviges para me dar trabalho, eu tinha Frei Galvão, eu tive tudo isso também, eu te entendo. Já fiz simpatia também, já coloquei nome na água, deixei a vasilhinha com água para ver se abria o nome da pessoa, já joguei jogo de Ouija, jogo do copo, lembra? Já fiz tudo isso. Já fui no espiritismo também, já tomei passe, já jogaram fumo de charuto na minha cara, banho com erva, já fiz tudo isso. Então eu sei o que eu estou falando para você. A minha vida, eu, Luiz Paulo Agostini, a minha vida mudou quando eu comecei a ler as Escrituras Sagradas. E ler não é ler, é entender. Do jeito que eu faço aqui com você. Por isso que eu peço a você, não deixe ninguém fazer barulho aí perto de você. Porque se você não entender o que eu estou dizendo a você, então acabou a reunião. Jesus disse isso. Que quando alguém escuta a sua palavra e não entende, vem o maligno e leva a semente. E é isso que vem acontecendo com milhares de cristãos. E por isso que a vida deles não muda. E por isso que em nome de Jesus, a sua vida ela vai mudar. Acabando essa pandemia, você já determine aí, ó Deus, acabando essa pandemia, assim que liberar, eu quero estar nessa igreja. Você vai trazer a sua Bíblia. E se você não tiver Bíblia, nós temos Bíblia aqui para entregar a você. Você vai adquirir a sua. Mas você vai aprender a ler, a executar. E em nome de Jesus, a sua vida vai ser abençoada. Mas isso não significa que você não terá lutas. Amém? Então, para finalizar, ele diz, né? E ensinar a maneira certa de viver. Olha que maravilha. Talvez você diga assim, ah, pastor, eu estou cansado de errar. Eu estou cansado de falhar. Pastor Luiz, como eu atendi um rapaz hoje, ele disse para mim, pastor, eu vivo no erro. Então eu disse a ele, então, se você vive no erro, faça o que eu estou lhe ensinando, assim você sairá do erro. Então veja que a Bíblia, né, ela ensina tudo. Ela vai revelar para você qual é a vontade de Deus na tua vida. Leia a Bíblia, aonde você estiver. Tenha hábito de ler a Bíblia, ao invés de ficar jogando videogame, ao invés de ficar lendo outras revistas, somente moda, tendência, eletrônica, tecnologia, carro, futebol, novela. Leia isso aqui. Tem pessoas que ela lê todos os tipos de livros, de literatura, de cultura, filosofia, mas ela quer especular a Bíblia. Ela não consegue ler a Bíblia. A Bíblia é tão poderosa, é tão de Deus, tão sagrado isso aqui. Você pode observar, você pode estar bem acordado. Se você disser, eu vou ler a Bíblia agora, você começa a ler, você vai dar um sono em você. Sabe por quê? Isso é algo espiritual. O mal não quer que você conheça a verdade. Por quê? Porque a verdade é o que liberta. Clínica não liberta drogados. Clínica não liberta depressivos. Clínica não liberta bipolares, ansiosos, traumatizados, complexados. Clínica não liberta mágoa. A Bíblia sim. A Bíblia liberta.
eu faço um desafio com você, que talvez, não acredito, mas talvez você duvide de algo do que eu esteja falando. Eu faço um desafio com você. Entre em contato comigo. Se você disser assim, pastor Luiz, eu gostaria de sentar em privado, em particular e conversar, pastor. Queridos, eu estou aqui toda segunda, terça e sexta, da 1h até o horário que for necessário. Enquanto houver uma pessoa aqui, eu vou estar aqui atendendo. Talvez você não me conheça. Quem me conhece sabe que é assim. E muito mais que isso. Então nós estamos à sua disposição. Ele está à sua disposição. E talvez você tenha tempo para Netflix, tem tempo para fofoca, dorme até meio-dia, 1h, fala com todo mundo, WhatsApp com todo mundo, manda mensagem, manda piada, manda idiotice para tanta gente, e você não consegue talvez compartilhar uma palavra como esta. Talvez uma mensagem dessa você não consegue falar, o quê? Eu vou mandar isso para o meu irmão, para o meu pai, para minha mãe, para os meus amigos, para o meu marido, para minha esposa. Não interessa se eles vão gostar ou não. Eu vou marcar o nome deles aqui, vou mandar para eles. Você talvez não consiga fazer isso. E você que fizer, ele disse, qualquer um que der um vaso de água fria para um dos meus pequeninos, certamente terá uma recompensa. Então compartilhe, porque Deus vai te recompensar. Amém? E para fechar, no verso 17, diz assim, e isso para que o servo de Deus, atenção, esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras. Amém? Veja como Deus, Ele prepara a gente. Ele quer que você esteja completamente, não mais ou menos. E aí, fulano, como é que você está? Mais ou menos não serve. Se liberte disso. Com Deus não existe mais ou menos, com Deus não existe esmola, com Deus não existe qualquer coisa. Com Deus não existe o animal coxo. Já ouviu falar do animal coxo? O pão imundo? Deus rejeita. Está escrito, maldito é aquele que faz a obra de Deus, ou seja, qualquer coisa que você fizer para Deus, de qualquer jeito, é tão prejudicial que ele diz, maldito. Você sabe o que significa essa palavra maldito? É a pior maldição que há. Então, meus queridos, aprenda a fazer o seu melhor para Deus. Faça o seu jejum para Deus. Faça a sua oração para Deus. Não faz aquela oração de robô, não. Ó Deus, obrigado por esse dia. Amém, graças a Deus. Isso não passa do teto. Isso é uma vergonha. É melhor você nem ora. Se eu fosse você, eu nem oraria. Porque é uma vergonha. É um deboche para com Deus. Você vê que quando que a pessoa ora mais? Quando que você ora mais? Fala aí. Quando está sobrando dinheiro? Ou quando tem um boleto para pagar e não tem dinheiro? Quando você está saudável? Ou quando você talvez esteja doente? Quando está tudo bem? Você ora bastante? Ou quando a coisa vai apertando, você fica desesperado, você viu que ninguém pode solucionar o seu problema, aí você cai de joelho. Então, meus queridos, entenda o que eu estou lhes ensinando. Para Deus não serve qualquer coisa. Caim, ele deu uma oferta de sacrifício para Deus, e está escrito lá em Gênesis, que Deus não aceitou. Não aceitou, porque Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa do seu dinheiro, da sua oferta, do seu sacrifício, Deus não precisa do seu jejum, da sua oração, Deus não precisa de você. Você consegue entender isso? Entretanto, se você não honrá-lo com todos esses requisitos que ele demanda,
Coitado de nós. Tanto que Deus ele fala através de Samuel: eu honrarei os que me honrarem, e os que me desprezarem também serão tidos em pouco, desprezados. Assim. O próprio Jesus diz: se você não perdoar, você também não será perdoado. Olha aí a graça. Olha aí a graça. Aqueles que dizem: não, Deus é bom, vivemos na graça, paz do Senhor, irmão, está tudo bem. Não, meu querido, se você não perdoar, Jesus disse, a graça disse, vamos ver se você me entende assim, a graça disse, se você não perdoar, você também não será perdoado. A graça disse, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer e não se batizar, será condenado. E agora? Você vê graça nisso? Você vê a graça nesse texto que Jesus fala? Ou você vê disciplina, mandamentos e estatutos e regras e ordenanças? Então, ele diz no verso 17, isso é para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas obras. Amém, meus queridos? Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que o Espírito Santo ele tenha revelado a você o que ele vem revelando para a gente. Que nós temos que manter a força, a comunhão, a santificação. Talvez você está mal porque você fica ouvindo tantas notícias negativas, tantas notícias ruins. Você liga a televisão e é só desgraça, é uma desgraça competindo com outra desgraça. Você não percebeu isso ainda? Então, para que você vai se alimentar, você vai ingerir pessimismo, negativismo, coisas ruins, energia ruim? Quer dizer, tudo isso que nós estamos dando a você, eu tenho certeza que agora você está bem, você está fortalecido, seus olhos estão atônitos pela palavra que o Espírito Santo deu a você aqui agora. Você está assim, poxa, amém, eu vou fazer isso, é isso, verdade, eu preciso fazer isso, poxa, eu não estou fazendo, poxa, tem razão, poxa Deus, muito obrigado, o Senhor está falando comigo, caramba. Então isso é Deus falando com você. Mas agora você tem que executar, execute. E aí você depois vai colher os frutos. Amém? Você vai colher os frutos. Então não se contamine. Se você estiver perto de pessoas negativas, que só reclama, que só xinga, que fala mal de todo mundo, olha, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Lembra disso? Então, meus queridos, esteja você unido com Cristo. Amém?